Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Deus, o Palavra de hoje é um devocional de todos os dias. Então, quem sabe a primeira vez que você me ouve aqui, Palavra de hoje. Todos os dias você consegue e confere aqui por este canal. Você tem então mais um Palavra de hoje na sua vida. É tão bom saber qual é a palavra de hoje de Deus para o meu coração, para a minha vida. Por isso eu leio a Bíblia todos os dias, aleluia, e depois eu assimilo aquilo que Deus está falando e neste caso eu compartilho com você. Glória a Deus. Algumas coisas muito pessoais, fica comigo, é para mim mesmo. Algumas coisas Deus coloca, então compartilhe com os meus filhos espalhados aos quatro cantos da terra. E aleluia, pela internet, você consegue nos acompanhar pelo YouTube, Batista Fé em Cristo, pelas redes sociais, @IB Fé em Cristo, Instagram e Facebook. Segue a gente pelo aplicativo, ali digitando na Play Store Fé em Cristo, e pelo site igrejabatistaféemcristo.com. São esses os canais, nós chamamos de multiplataforma. Qualquer dessas plataformas você encontra o Palavra de hoje todos os dias e também consegue ouvir os anteriores para edificar, abençoar a sua vida no formato áudio e no formato texto. Vamos lá, estamos aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, hoje vamos ler o versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Glória a Deus. Seguindo o devocional anterior, ou seja, o de ontem, para você que ouviu o devocional de ontem, já estamos, passamos aí mais de 320 devocionais, glória a Deus, desde o primeiro dia deste ano. Aleluia! É muito fácil nos esquecermos do que é importante e nos lembrarmos do que deve ser esquecido. Faça uma análise da sua vida, você também vai chegar a essa conclusão, mas nós precisamos virar isso. Por isso o apóstolo, ele disse, guardai as tradições que vos foram ensinadas, assim você vai ficar firme. Aleluia! Amém? Após tudo que Paulo havia escrito e ensinado, ele deixou esse conselho, deixou essa oração, esse pedido, guardai. Só pratica quem guarda, só guarda quem ouviu, leu e recebeu no Espírito, estando disposto a constantemente ouvir e ler novamente, bem como praticar cada dia. Receber no Espírito é muito importante. Quando a gente recebe na alma é diferente. Alma, nós falamos aqui no devocional anterior, que concentra ali os nossos sentimentos, as nossas vontades. Então aquele dia que você recebe na alma, você pula, brinca, rola no chão, diz que vai fazer tanta coisa, nunca mais vai faltar do culto. Pegou aonde? Na alma. Quando você pega no Espírito é algo mais sereno, algo mais sólido, algo que você não esquece amanhã, que você vai se esforçar para cumprir, porque você entendeu que é uma direção de Deus. Então Paulo, ele orou para que as pessoas guardassem tudo aquilo que foi ensinado. Queridos, não é por falta de pregação, todo dia tem o Palavra de hoje. No púlpito aqui, Fé em Cristo, todo culto pregamos a palavra, e em tantas outras casas de Deus, mundo afora, se prega a palavra de Deus. Então eu preciso obedecê-la, crer nela. Muitos não creem, estão dentro das igrejas, ouvem as pregações, mas saem de lá como se aquilo fosse uma palestra ministrada por um coaching qualquer. Não é isso, a palavra é a verdade. Isaías já tinha problema com isso, ele perguntou, quem creu? Quem deu crédito? Paulo citou isso. Então eu preciso entender que isso ainda existe, mas não pode existir para mim e para você. Dê crédito à palavra de Deus. Guardai. E a gente só guarda aquilo que a gente recebe. Quando tivemos acesso ao Evangelho, então, nós já fazíamos muitas coisas conforme outros ensinos e exemplos, mas agora nós precisamos ter isso como hábito. Amém? Você entendeu? Antes era uma coisa, agora é outra. Agir conforme a nova vida, tendo como base os ensinos das Escrituras. Amém? Você pode compartilhar isso com alguém? Talvez antes da vida com Deus era de uma forma. A partir de agora, coloque em prática. A palavra de Deus diz, sai da sua casa, sai da sua parentela, se una à sua esposa. É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, da igreja, da doutrina. Então, creia na palavra. Tenha a palavra como base, obedeça, custe o que custar, e vai te custar. Custa renúncia, custa. Guardar é para praticar, não é para como um museu,
deixá-la aberta todo dia e nem ler. É isso, o salmista declarou assim: guardo no coração, não é na escrivania, não, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Está lá em Salmo 119, versículo 11. Assim como o salmista, devemos fazer o mesmo, tendo em nossa mente de forma bem fresca as direções de Deus. Então, como é fácil esquecermos, sabe o que a gente tem que fazer? Ouvir todo dia, ler todo dia, congregar regularmente, estar na prática da palavra, porque isso faz com que eu e você tenhamos que exercer, tenhamos que buscar ali com profundidade as direções do Pai. Podíamos elencar todos os ensinos de Paulo aqui hoje nesse devocional, mas creio que é melhor cada um que está me ouvindo agora pegar as cartas. Começa lá para Romanos, pegue as cartas, comece a ler. Você já entregou sua vida para Jesus? Está na hora de ser discipulado. Nada melhor do que ser discipulado pelas cartas de Paulo. Leia com atenção, com todo entendimento e proveito. Mas eu quero ainda destacar 2 pontos importantes aqui nos versículos 13 e 14 que antecedem ao versículo que lemos no começo deste áudio. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Nós podemos ou não viver então a escolha feita por Deus. Não é porque Ele escolheu que somos obrigados a viver a sua santidade. Paulo escreveu: porque Deus vos escolheu. É verdade. Efésios 1,3 também já diz isso. Antes da fundação do mundo Ele nos escolheu. Mas não é porque Ele nos escolheu que Ele nos obriga. Você pode viver o que você quiser, sabia? E não vem falar que é vontade de Deus. Só é vontade de Deus se estiver na palavra de Deus. Aí sim é vontade de Deus. Às vezes a gente erra, pela misericórdia, Deus nos abençoa mesmo assim, apruma o nosso corpo, a gente alinha e acerta. Mas a vontade de Deus é uma só: boa, perfeita e agradável. Então eu preciso entender isso, preciso de colocar em prática a palavra, mas é uma escolha, é uma decisão. Conhecer a Bíblia para alguns é terrível, porque eles conhecem e decidem não praticar. Então pratique, escolha a vontade de Deus. Podemos dizer que temos muitos escolhidos vivendo situações nas quais não são de Deus, não estão conforme a verdade, estão sofrendo, presos, estão em cativeiro, mas não é isso que Deus quer, não é isso que Deus traçou. Então levante-se como Ana levantou e siga a vontade do Pai. Ore e Ele vai te dar a direção. Não estão conforme a verdade, a fé, a direção do Espírito Santo, muito menos vai resultar em salvação. Creia nessa realidade. É a palavra de Deus. Reflita, quem sabe você precisa tomar decisões e esse dia é hoje. Na segunda parte, que está no versículo 14, para que o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha o que Paulo disse, né? Aquele que foi escolhido, e creio eu aqui, pastor Rodrigo, que de forma geral todos foram escolhidos, também foram chamados, mas apenas alguns deram e estão dando ouvidos a esses, né? E esses que escutam e obedecem, esses alcançarão a glória de Jesus. Por isso permanecei firmes, como Paulo orou, e guardai todos os ensinos a ponto de praticá-los todos os dias. Muitos sim foram chamados, mas eu tenho que entender que nem todos ouviram, nem todos estão ouvindo, nem todos querem ouvir. O caminho é estreito, a porta também. Você acha que todo mundo quer viver num caminho de renúncia? Não! Todos querem viver num caminho em que não vai fazer tudo que se agrada? Não! Todos querem renunciar de forma alguma, mas são esses que vão alcançar salvação. Você está entendendo? Então busque de Deus aquilo que você precisa obedecer, obedeça. Aleluia, não é? Glória a Deus. O caminho de Deus é perfeito, diz a Bíblia. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Salmos 18:30. Se refugie no Senhor, Ele vai te proteger. Mas viva o caminho dele. Para alguns o caminho dele é doutrina, para outros o caminho dele é costume, para alguns é pesado. Não. Quando você entrega o seu coração para o Senhor, você entende que o caminho de Deus é perfeito, porque você passa a estar no Senhor também, para a glória de Deus. Aleluia! Fico por aqui, palavra de hoje estará de volta no dia de amanhã. Sim, eu quero falar com você sobre suplicar.
mais uma oração e orientação de Paulo. Glória a Jesus! Ficamos por aqui, que Deus te abençoe. Esta é a minha oração por você. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.